Eu recebi a notícia no ponto de ônibus onde a gente espera ela todos os dias. Era em torno de meio-dia, um pouquinho antes, uns 10 para meio-dia, 5 para meio-dia. Aí passou um carro avisando do acidente. E a Júlia teve algum ferimento nesse acidente? Na verdade, não, nada. Ela só tem a marca do cinto de segurança que salvou a vida dela. Só essa marca. Mais nenhum arranhão. Você notou que ela ficou mais agitada depois dessa situação? Bastante. Ela está inquieta, ela não dá para dizer assustada, porque a gente também não percebe muito. Eu vou até soltar ela aqui. A gente não percebe muito os sintomas dela. Ela não é de falar muito o que dói, o que sente, mas a gente percebe desde ontem, desde que saiu do hospital, a agitação dela, que é bastante. Mas ela chegou a comentar como aconteceu o acidente? Não, ela não consegue comentar. Quando a gente pergunta, ela fala que o trem bateu, que o busão, ela fala o busão bateu, né? Sim. Mas assim, ela não tem essa lembrança, eu acho que como não sofreu nada, ela não tem essa lembrança, ela não fala pelo autismo, pelas deficiências que ela tem, ela não tem essa comunicação, mas a gente está percebendo a agitação dela. Ela frequenta a PAI há quanto tempo? Desde que nasceu, desde os 6 meses. E de ônibus, ela vai há quanto tempo para a PAI? Toda a vida. Já teve algum problema em relação ao transporte? Não, nunca. Nunca. As monitoras do ônibus sempre atenciosas, sempre zelando com o cinto de segurança, cuidando ao subir, ao descer. Nunca teve nada, problema com relação do ônibus. Em relação ao acidente, Jairo, o que você acha? O que você tem para falar? Na minha opinião, foi uma falha humana. Não sei o que estava passando pela cabeça do transportador ali, mas na minha opinião foi uma falha humana. Porque a preferência sempre é do trem. Então, por mais que não esteja trem ali passando, a gente que mora aqui em Jandai e eu que moro do lado de lá da pista, é bem clara a placa de pare, ouça, observe, né? Pare, olhe, escute. E infelizmente ele não teve esse cuidado. E agora falando da parte do trem, você sempre presta atenção no som que a buzina faz? Você consegue perceber? Sim, a noite inteira. Quem mora em Jandaia já é acostumado com esse som do trem. Já faz parte da nossa rotina. Principalmente quem mora beirando a pista ali, eu moro do lado de lá, é bem claro o som do trem. Ele sempre buzina. Então agora você espera que os fatos sejam esclarecidos para... Com certeza. Acho que desde a administração municipal, o governo, não sei dizer quem, mas tem que ser tomadas as devidas providências. Muitos acidentes acontecem aqui, não só na linha do trem, mas nos trevos de acesso à cidade. E precisa ser tomado uma providência urgentemente. Foi preciso acontecer com essas pessoas, as mais carentes de necessidades assim, mas podia ser tomado providências antes, né? Você me contou que o Rafael, seu filho, estava no ônibus da PAI. Explica pra gente como que foi. O Rafael, ele estava no ônibus da PAI, né? Ele sempre chega no horário de 11h45. E eu moro bem pertinho do acidente, não dá nem 100 metros, né? E a gente escutou aquele barulho todo e quando fomos se deparar com aquela situação toda, foi horrível. Foi uma coisa assim que não dá para explicar. Então você chegou a ouvir o que aconteceu e correu lá para o local do acidente e encontrou o seu filho? Então, na verdade, o pessoal veio correndo para avisar, né? Lu, o ônibus da PAI, o trem pegou o ônibus da PAI e tal. Como eu já passei muita situação de saúde com o Rafa, eu entrei em choque, comecei a tremer assim, meu marido e uma amiga correu lá, né, eu falei, gente, vai lá que eu não tenho estrutura para ver o que está acontecendo. E quando chegou lá, graças a Deus, o Rafa muito assustado, mas está bem, já está em casa, ficou em observação, mas eu cheguei assim logo em seguida quando eles já me ligaram, daí eu criei coragem e fui lá correndo, mas a cena era muito triste, era uma cena horrível. Quantos anos o Rafa tem? O Rafa tem 8 anos. E o cenário que você encontrou lá no acidente foi triste de se ver? Foi triste. E o Rafa foi um milagre para mim, porque ele sempre gosta de sentar, assim, pelo que eu sei, atrás do motorista, né? Interagir ali, ele gosta de... E foi do outro lado o pior, né? Mas, assim, é um sentimento muito difícil, que eu também sou mãe especial, né? Então, ver o que eu vi... E a força de cada um, né? Porque essas crianças é muita coisa de Deus, né? Então, tinha uns que eu particularmente, já trabalhei na área de enfermagem, eu não conseguia nem me aproximar. Eu fiquei rodando igual peru, assim, olhando tudo, porque tinha uns que, às vezes, dava a impressão até que
aquele sorriso assim, leve, assim, com aquela dor, com aquele, sabe, eles são muito fortes, são crianças que não dá para explicar devido à gravidade. Luciene, você falou que mora próximo à linha. Você escutou o apito do trem, o aviso sonoro que ele se aproximava ali daquela passagem de nível? Então, ele apitou na frente da churrascaria. E depois a gente não escutou mais, porque eu moro bem no meio da quadra, né? Então eu fico no meio ali. Lá na frente eu escutei. Infelizmente a gente está com alguns detalhes ali, né? Existe um ponto cego ali, não dá para a gente arrumar culpados ou falar que alguém tem culpa, uma tragédia muito grande, mas infelizmente existe ali uns pontos cegos sim. E eu também vejo no ônibus muita alegria, as crianças, né? Às vezes eles cantam e tal. Então, assim, o ônibus tem um certo, às vezes, um som alto, né? Então não dá para saber, porque as crianças vêm brincando, conversando, então não dá para acusar nada. Foi, assim, uma coisa muito triste mesmo, né? Então vamos ver o que vai acontecer, as perícias, né? Mas muita tristeza. Olha, que bom que o Rafael está bem, graças a Deus. Força para você, para o Rafa. Liz, E vamos agora desejar força. Oi, Silvia. pergunta para essa mãe se ela conhecia também a Kimberly e a Maria, né, que foram as vítimas fatais desse acidente. E pergunta se ela conhecia essas crianças, fazendo favor. Sim. Luciene, a Silvia pediu para a gente perguntar para você se você conhecia a Kimberly e a Maria, que foram, infelizmente, as vítimas fatais desse acidente. Então, eu sempre a via no ônibus, né? E o Rafael, muito alegre, que o Rafael ele tem síndrome de Down, né? Uhum. Ele gostava de abraçar os amigos, uma criança muito, muito amiga, né? Eu até fiquei triste, assim, um comentário que eu ouvi, né? Ô, louco, Luciene, mas você tem carro, não busca o Rafael. Mas é tão gostoso a interação deles, a amizade, sabe? Aquele amor que um sente pelo outro. Eu nunca vi, assim, problema o Rafa vir de ônibus. Ele amava andar de ônibus ali com o pessoal. E eu sinto, sim, que por todos os amigos do Rafael. Então, andar de ônibus era até uma forma de interação dos amiguinhos, né? O Rafa conviver mais um pouquinho, ter um momento descontraído, né? As crianças gostavam desse momento. Eles gostam desse momento, eles são crianças que interagem, sabe? Eles amam estar juntos. Então, né, assim, com a força dele, com o amor, é uma criança muito alegre e, graças a Deus, ele saiu assim, sem nenhum arranhão e estava com os amigos. Tá bem chocado, assustado, assim, o olhão arregalado, sabe? Mas ele lembra dos momentos e conta como foi. Ele contou para mim, mesmo com 8 anos, ele gesticulou como que foi a batida, ele contou tudo como que foi. E a prefeitura disponibilizou assistência social, psicólogos para vocês que, infelizmente, são envolvidos nesse trágico acidente. Então, hoje pela manhã, né, as enfermeiras estiveram na minha casa e teve toda a estrutura. E também agradecer o prefeito de Apucarana, o Júnior da FEMAC, a prefeita de Managuari que esteve no local, também todos ajudaram, foi uma força muito grande que todos se disponibilizaram para estar nos atendendo aqui em Jandaia, para dar um suporte maior. Realmente, um grande aparato foi montado para que essa tragédia fosse minimizada, né, da forma que desse, e realmente, prefeituras da região mandaram ambulâncias e apoio. Luciene, muito obrigada. Silvia, tem mais alguma pergunta que você queira que eu faça para essa mãe? Não, ela contou que ele detalhou, né, o momento do acidente. Sim. Ele chegou a falar que foi uma pancada, né? Ele tá em casa se recuperando, é isso, né? Luciene, você me contou que o Rafa detalhou para você da forma dele, como criança, como foi o acidente. E daí ele explica se ele chegou a ver o trem vindo, como que foi essa pancada. Não, ele só gesticulou que ele subiu, eu acho que ele bateu a cabeça no teto e fez assim para frente. Então, automaticamente ele subiu e voltou e bateu a cabeça, né? Que ele tá com hematoma assim perto do olho, automaticamente ele bateu em algum lugar. Mas ele ficou forte. Ele foi atendido pelo hospital aqui de Jandaia do Sul mesmo? Sim, ele foi atendido aqui. E já está na sua casa? Está na minha casa, aguardando o exame, né? Mas está sob observação, até porque eu já trabalhei na área de saúde também. Uhum. E nós estamos monitorando ele para ver as atitudes. Só está muito assustado e de pouca conversa. Compreensível, né? Sim. É isso aí, Silvio. O Rafa está em casa, em observação, aguardando um exame mais detalhado, mas conforme a mãe, ele está bem na medida do possível.